depois de muito tempo, com um monte de notícia que dizia que era novidade, mas no fundo estava só requentando o que a gente já sabia, finalmente tem uma novidade de verdade na situação do Julián Álvares. Se você está assistindo isso daqui na gravação, no corte, inclusive eu te peço para você deixar sua curtida e deixar a sua hypada, que faz toda a diferença para a gente continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Mas o mais importante de tudo é que, finalmente, algo novo surgiu na novela Julián Álvares Barcelona, que tem como um dos coadjuvantes o vilão, poderíamos dizer, o time do Atlético de Madrid. E a novidade, que foi divulgada por uma fonte muito confiável, o Matteo Moretto, que é parceiro, costuma fazer apurações junto do Fabrício Romano. Tem muitas notícias que saem no Fabrício Romano que foram apuradas pelo Matteo Moretto. Eles têm ali uma parceria, e essa notícia apurada por ele, que surgiu hoje durante o dia, acaba convidando ao otimismo o torcedor blaugrana. E não foge muito de algo que a gente já tinha falado aqui em outros momentos. A notícia nada mais é do que os proprietários do Atlético de Madrid, os donos, os que verdadeiramente mandam no clube, eles se envolveram na decisão da diretoria. Até então, o Grupo Apollo, que é o sócio majoritário do Atlético de Madrid, o Barcelona, o Real Madrid, o Osasuna, o Atlético Bilbao, eles são clubes sociais. Eles não têm donos, eles têm os sócios. E no caso do Atlético de Madrid, o que ele tem são proprietários, são acionistas. Então, vamos pegar um termo brasileiro, é SAF. São instituições privadas. E os donos da instituição privada Atlético de Madrid, o sócio majoritário é o Grupo Apollo. E o Grupo Apollo, ele se manifestou. Ele deu uma orientação para os diretores que eles começassem a escutar com um pouco mais de seriedade as ofertas que estão chegando. Por quê? Do ponto de vista da torcida e da diretoria do Atlético de Madrid, que tem um envolvimento mais emocional com o clube, eles não querem passar a vergonha depois de todos os tweets, de todas as reações esdrúxulas, de todos os comentários em rede social, de todos os memes que eles postaram. Eles não querem passar a vergonha de ter feito todo aquele escarcéu e estabelecer que no Barcelona o Julián não vai jogar. No final das contas, o Julián acabar jogando no Barcelona. Seria muito ruim para a imagem da instituição, seria muito negativo para a imagem dos envolvidos. Então eles querem evitar isso da maneira que for possível, mesmo que isso signifique jogar dinheiro fora. Só que esse é o pensamento de quem olha para o Atlético de Madrid como uma instituição que eles amam e torcem. Os proprietários do grupo de investimento olham para o Atlético de Madrid e enxergam uma oportunidade de lucro. Por isso se tornaram investidores. Se não, era só comprar ingresso para assistir o time torcer no fim de semana e torcer para a vitória, para o acúmulo de títulos. O Grupo Apollo percebe um cenário em que o Julián Álvares vai começar a se desvalorizar, vai começar a custar mais do que pode oferecer e está na última oportunidade de ser vendido pelo preço máximo. Por isso, eles interviram na situação. Não é tão comum, mas dessa vez intervieram e estabeleceram que está na hora de começar a escutar a oferta. A diretoria do Atlético de Madrid ou renuncia, porque às vezes tem gente que faz isso, não acredito que vai ser o caso, ou renuncia ofendida com essa intervenção, ou faz o que é normal em toda a SAF, em todo grupo financeiro privado, dentro ou fora do futebol. Acata a ordem dos investidores, acata a ordem dos sócios majoritários. A prioridade é tentar lidar com essa situação de maneira em que seja possível manter satisfeitos os torcedores que não querem vender para o Barça de jeito nenhum, por uma questão imagética, de rivalidade e também de não reforçar um competidor direto pelos títulos nacionais, e também conseguir preservar as suas necessidades e prioridades financeiras. Se der para ter as duas coisas, o Grupo Apollo está dentro. Então, se for possível vender o Julián para o Arsenal, o PSG já saiu da briga, tá? Quando ele percebeu que a prioridade do Julián era o Barcelona, ele, com orgulho recém-ganho de um bicampeão de Champions, estabeleceu que quem não quer jogar no PSG, a gente também não quer que venha. Mas o Arsenal ainda está ali tanteando a oportunidade. Se for possível vender para o Arsenal, maravilha.
eu não vendo para o Barcelona, eu não desagrado a torcida, mas ao mesmo tempo eu não perco a oportunidade de fazer uma venda que vai me trazer retorno financeiro e me proteger de prejuízos futuros, que aparentemente é para onde essa situação caminha. Mas se eu tiver que escolher, não vai ser prioridade o ânimo da torcida. A prioridade vai ser a proteção do investimento do grupo. E o Julián Álvares vai ser vendido para o Barcelona. E as negociações serão abertas, mesmo depois de toda aquela palhaçada que a diretoria do Atlético de Madrid fez nas redes sociais. Eu tinha falado isso para vocês há muito tempo, vocês lembram? Não era notícia, era palpite. Eu tenho experiência, já trabalhei em grandes corporações. O meu background, para quem está me acompanhando recentemente, talvez não saiba, é do setor financeiro. Até hoje eu trabalho com consultoria. Então, eu já trabalhei por dentro e prestando consultoria com o olhar de fora em situações semelhantes, em que você tinha uma questão anímica pedindo uma decisão e uma questão financeira pedindo a decisão oposta. E geralmente quem vence é a questão financeira. Então eu projetava que, enquanto o debate fosse torcedor e diretor, que foi quem colocou o seu na reta na hora de sustentar que o jogador ia ficar, é possível que eles rejeitem qualquer negociação com o Barcelona. Mas a partir do momento em que começar a mexer com o bolso da galera que está lá em cima, a ordem vai vir. E quando a ordem vier, eles vão ter que fazer uma negociação. Tentar tirar o melhor preço possível, mas aceitar que o jogador não quer ficar, ele vai sair. E se ele só aceita sair se for para um destino, é para esse destino que eu tenho que vendê-lo. Por isso, o Barcelona ganhou um conforto muito grande desde aquela manifestação pública do Julián Álvares dizendo que não pretende permanecer no Atlético de Madrid. Enquanto ele não falasse aquilo, o Atlético de Madrid poderia dizer que o Barcelona está assediando o jogador, mas que o jogador quer ficar e manter aquele patrimônio valorizado e até aquele jogador motivado para que na próxima temporada ele renda e quem sabe ajude o time a ganhar algum título. A partir do momento em que ele se manifestou naquela zona mista, jogando uma Copa do Mundo, que mostra o quanto ele estava incomodado com a situação, porque normalmente durante a Copa do Mundo ninguém fala de nada que não seja de Copa do Mundo, não tinha mais o que o Atlético de Madrid fazer. A diretoria manteve a postura, nós não negociaremos jamais, mas aí a galera da grana lá em cima bateu no ombro e falou, ei, vamos negociar sim. Eu não vou tomar esse prejuízo só porque você fez uns tweets metidos a engraçados e agora não está disposto a pagar a vergonha que os acompanham. Então, o cenário muda. O cenário que antes era de um time irredutível que não aceita vender o jogador de maneira nenhuma, agora já procura comprador. Prioridade é vender para a Premier League. Repito, se der para deixar a torcida satisfeita ao mesmo tempo em que protege o seu patrimônio, é isso que eles vão querer fazer. Mas se tiver que escolher uma coisa ou outra, se o Julián Álvares insiste que só joga se for no Barça, se não tiver outra escolha a não ser negociar com o Barcelona, a negociação vai acontecer. E no momento, já sabia disso desde antes da imprensa vazar. Inclusive, existem algumas notícias que dão a entender que o Laporta já está em contato com a diretoria do Atlético de Madrid e que vai haver uma retomada das negociações imediatamente após o fim da participação da Argentina na Copa do Mundo. Isso daí ainda não está confirmado, mas já na boca miúda é o que se comenta na Espanha. O que é certeza é que a ordem do grupo de investidores muda a postura e isso aumenta mais ainda, isso fortalece mais ainda a posição do Barcelona na negociação. Por isso, hoje, ao contrário de todas as outras vezes em que nós abordamos essa temática, e eu te disse que era muito difícil, a não ser que o Julián se manifestasse. Era muito difícil, a não ser que a ordem viesse de cima. E eu até achava que a ordem de cima viria, embora sinceramente eu não tenha achado que o Julián ia se manifestar de maneira tão explícita. Enquanto em todos esses outros momentos havia um condicionante que não dependia do Barcelona, agora está na mão da diretoria do Barça. Resta saber se o nível de prioridade estabelecido pelo Hansi Flick, que os maus jogos, o mau desempenho do jogador argentino na Copa do Mundo não afetou em nada a confiança,
Mas resta saber se o grau de prioridade dele vai ser proporcional ao preço estabelecido pela diretoria do Atlético de Madrid. Hoje, tudo caminha para um final feliz para quem quer o Julián no Barça. Hoje, tudo aponta que a gente ainda vai ter alguns capítulos dessa novela para precisar assistir. Mas que quando os últimos créditos subirem na tela e nós soubermos qual foi o casal que terminou junto para viver o seu final feliz, será Julián Álvares e Barcelona. O que a gente pode debater agora é se o preço final a ser pago vai ser válido, vai ser justo. E aí, quando a gente tiver os números nas mãos, a gente pode comentar. E o que eu vejo algumas pessoas discutindo é se depois dos recentes desempenhos ainda vale a pena tratar o Julián como prioridade. Também é um debate para a gente traçar. E você pode se manifestar à vontade aqui no YouTube, me diga a sua opinião, eu vou ler e vou tentar responder todo mundo que tiver um comentário inteligente. Tem a galera que vem só para xingar, esse daí eu ignoro, mas todos os comentários inteligentes eu leio. E eu vou começar a me esforçar um pouco mais para responder, embora eu tenha perdido esse costume no último mês. Mas isso daí são detalhes a serem debatidos em outro momento. Hoje, o que a gente tem como certeza, o que a gente tem como sensação, o que a gente tem como mais próximo de se concretizar é a contratação do Barcelona pelo Julián. Eu te pergunto, esse trio de ataque, Rafinha, Julián Álvares e Lamine Yamal, assusta os grandes da Europa na Liga dos Campeões? Ou o Barcelona deveria estar procurando outras prioridades para reforçar o seu ataque? Se manifeste, vou ler e vou te responder.